Glória a Deus, última sexta-feira do nosso estudo sobre a batalha espiritual dos temperamentos. Foi uma luta, né? A gente finalizar esses estudos, foi uma guerra espiritual a gente finalizar este conhecimento, mas eu louvo a Deus porque o Senhor preparou todas as coisas, vencemos, conseguimos, avançamos. Hoje vamos fechar este ciclo. Lembrando que a gente vai entrar no ano novo aí judaico, tá? Dia começa hoje, deixa eu ver a data aqui. Tá, Hoje, às 6 da tarde, começou e termina só no domingo. Deixa eu só ver aqui pra gente. Termina só no domingo. Então, a gente está virando o ano espiritual aí e estamos mudando a estação também. Isso começa hoje, vai até domingo, tá? A gente está virando o ano e virando a estação de outono. O outono espiritual está começando. Então, queridos, esse mês, essa estação que a gente chega aí de outono espiritual, é uma estação que vem muita guerra de cura interior, muita guerra emocional, muita guerra espiritual contra as emoções. É algo que vai tentar arrancar a nossa colheita. Porque o outono agora, a gente não colhe nada, a gente planta, é um tempo de plantio, tá? Então, cuidado com aquilo que você plantar esse tempo, principalmente nesses próximos 10 dias, porque a gente está na virada de ano, Rosh Kodesh do ano, Rosh Kodesh do mês, e aí tudo que você fazer vai se potencializar. Os judeus rabínicos, eles falam que os livros estão abertos. Agora é o tempo em que o Senhor emite decretos sobre a terra, emite decretos sobre o povo, sobre, perdão, sobre o cosmos, sobre os animais. Lembra que Jonas, lá no livro de Jonas, até os animais jejuaram? Era neste tempo agora, tá? Porque os livros são abertos e sentenças são dadas. Os judeus, eles falam que agora é que se decide quem morre e quem vive, tá? Porque os livros estão abertos e dependendo das suas obras, você vai receber daquilo. Se eu acredito em tudo isso, eu acredito e também não falo que eu desacredito, eu acredito, eu levo a sério, mas eu não faço os rituais, não faço Yom Kippur, tá? Porque nós somos judeus. Acredito no Yom Kippur. Ainda não fui convencida do Yom Kippur, que é aquele jejum de 24 horas. Eu não sei, alguma coisa não convenceu meu coração ainda do Yom Kippur, tá? Mas também não desacredito, não tiro a validade dele. Eu acredito que todo jejum é poderoso e ele é um grande sacrifício, porque é 24 horas de extremo jejum, de extrema santificação. Então, não sigo os ritos, mas admiro. Perdão, tô com sono. Mas eu admiro quem faz, admiro quem consegue, admiro quem segue, tá? Mas meu espírito ainda não foi convencido do Yom Kippur, porém não invalido ele. Respeito, pretendo um dia fazer. Se estiver em Israel, se eu estiver no Brasil, não sei se eu pretendo fazer Yom Kippur ainda não. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar dos homens, o temperamento dos sanguíneos, o último temperamento. Vai ser bênção demais. E eu espero que o Espírito Santo ministre sobre você. Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Te agradeço por esta graça de estarmos reunidos. Eu peço, meu Deus, que o Senhor cancele, em nome de Jesus, todo ataque espiritual, ataque emocional, toda crise maligna
das trevas, que o Senhor me capacite, Senhor, a findar essa aula, que o teu Espírito venha operar em nosso meio, que o Senhor venha falar ao nosso coração e trazer à luz a sua palavra, que a tua palavra viva, operante e eficaz, venha ser vida para nós nessa noite, em nome de Yeshua. Amém. Aleluia. Queridos, hoje nós vamos falar dos homens, né? Homens em si, não. Temperamento sanguíneo, ou como eu prefiro chamar temperamento bíblico, dos homens, tá? No grupo a gente tem bastante homens, né? A gente tem a Roberta, que achávamos que era homem mesmo, né? Acho que erramos só do marido dela. Deixa eu lembrar quem que é homem. O Júlio é homem. Quem mais é homem? Deixa eu entrar lá para ver. Alguém tem o homem secundário aí? E o meu temperamento secundário é homem. Eu sou leão com homem. Tatá é homem. Thaís é homem. Quem mais que é homem aqui do grupo? Deixa eu ver aqui se eu acho. A nossa enquete. Temos bastante aqui. Eu acredito que a Amanda seja homem e o Jean também. Acredito, eles não fizeram. Gente, cadê a enquete aqui? Achei. Deixa eu ver quem que é homem aqui nesse grupo. A Juju é homem. Thaís, Julinho. Roberto, você é o quê, Lê? Você é leão? Igual eu? Não? Opa. Aqui. Eu sou fleumática. Ai, você é Eu bom? sou boi. Não acredito. Eu, Jurava eu, um leão aí. e eu, a última sexta-feira eu queria tanto ter assistido, mas aí eu estava na casa Passado. da minha mãe e não consegui assistir. Mas na hora que você mandou o PDF, eu fiz questão de ler. Eu falei, gente, Todinha. Seu esposo é o quê? Ele é leão? meu esposo está uma luta aqui para saber qual que ele é. É? É. Que bacana. Então você é boi. Então vamos lá, vamos falar mal dos homens hoje. Eita, eita, vamos lá. Queridos, falar, pastora, vai falar mal desse temperamento, é ruim. Não, eu acho que o homem, o temperamento, o homem. Não deixa eu esquecer, meu povo. E já me esquecendo, vou reforçar aqui. Um beijo pro povo do YouTube, que sempre deixa recadinho, deixa like, deixa comentário, que Deus abençoe vocês. Temperamento homem é aquele, eu acredito que é o temperamento mais caloroso que tem dos quatro, porque é o povo alegre, é o povo animado, é o povo do vambora, é um povo sorridente, é um povo intenso, é um povo carinhoso, tá? Porém, nem só de sorriso e simpatia se vive, né? Simpatia, alegria e sorriso, generosidade, não deixa essa turma sem ataque espiritual, não deixa eles imunes. Então, por mais que eles sejam muito gente boa, eles têm defeitos, tá? Todo temperamento tem defeito. Quero frisar muito isso. Às vezes fala assim, só falou de defeito. Não, todo temperamento tem defeito e todo temperamento tem qualidade. Por isso que eu nunca afirmo assim, ó, a pessoa é ruim. Não, toda pessoa ruim tem um lado bom. E toda pessoa boa, ela tem um lado ruim. Então, tem ponto bom e tem ponto negativo e tem ponto positivo. E por ter defeito, todo temperamento ele vive ataques. Então, a gente vai falar dos ataques que esse temperamento vive. Qual que é o ataque que esse temperamento sofre? São setas que são direcionadas na impulsividade, porque são muito impulsivos, tá? Vamos fazer, vamos. São indisciplinados, têm uma dificuldade com disciplina, porque eles, por natureza,
eles são desorganizados, desatentos, são pessoas que eles são muito hiperativos, então eles não têm foco definido. Eles têm um pouco de foco, mas eles são muito alto astral e eles não conseguem ter disciplina, eles detestam a rotina. E essa galera desse temperamento não gosta de rotina. E por eles serem muito alegres, comunicativos, a galera da comunicação, sabe? Se dá bem com todo mundo. Eles têm um ego bem elevadinho. Eu sou leão com homem. O leão já se acha, o homem se acha também. Então, a minha natureza é um superego que tem que furar, às vezes tem que me tirar da minha bolha para falar assim, volta para casinha, filha. Não é tudo isso não, né? Nem é tudo isso. Quer falar, Ali? Pode falar alguma coisa. Sim, pastora, a minha mãe, ela é homem. E Ela esses dias que eu estava na casa dela, porque eu estudo esse temperamento, né? E eu falei assim, Senhor, eu preciso saber o temperamento da minha mãe. Porque o do meu pai já faleceu. Então, assim, eu tinha uma consciência de que meu pai, pelo pouco que eu, assim, logo quando eu comecei a estudar, falei assim, de meu pai era melancólico. E Hum, eu conhecendo a minha mãe nessa questão do temperamento, eu vi, eles gente, eu viviam falei, mal. Porque é águia com homem, gente, é o oposto. eu tô descobrindo que os meus traumas emocionais. Ó, gente, é sério, ela falou um negócio muito interessante. Como que as pessoas traumatizam? Os pais com temperamentos não tratados traumatiza filho. Isso é pesado. Leão e homem e águia. Boi não traumatiza, não, viu? Os bois, eles não são de traumatizar pessoas. Mas leão, homem e águia, que são agressivos, eles traumatizam pessoas. Então, às vezes, muita coisa que trazemos na nossa bagagem é por causa de onde fomos criados. Os meus pais, a minha mãe já faleceu, os meus pais, os dois eram homens. Era uma disputa de poder, de ego, de razão, porque os dois tinham razão. Os dois sabiam de tudo. Os dois conheciam tudo. Então, assim, dois homens gerou um leão. Pensa na casa conturbada. Pensa, dois homens com um leão. Porque o que tinha que ter vindo ali no máximo era um boizinho para dar conta. Uma águia já dava conta dos dois. Mas eu vi assim, era um batendo de frente com o outro, enfiando o dedo na cara do outro, rolando no chão com o outro. Era um horror. Um horror. Né, Lei? Você sabe. Então, homem, nossa, tua mãe, homem, né? Sabe de Nossa, tudo, conversa com tudo. eu vi assim a falta de foco dela, ela tá ali nas emoções, uma hora ela tá alegre, da mesma hora ela tá Montanha triste. russa. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá no fundo do poço subterrâneo. Você nunca sabe. Se o homem ele tá alegre, ele é 8 ou 80, tá? O homem ele não tem, ele não sabe o que é meio termo. Para que dosar se você pode ser extremo, tá? Então vamos começar a falar desse temperamento que eu gosto muito. Por que que eu gosto? Porque é um povo gente boa, é o povo que se dá bem com todos os temperamentos. O homem se dá bem com todo mundo, tá? O leão não. O leão se dá bem com quem ele quer. O boi e o homem se dá bem com todo mundo. A águia se dá bem só por obrigação. A águia, se possível, só se dá bem com águia, tá? Então vamos falar do homem bomba. Eu coloquei no PDF de vocês lidando com o homem bomba, porque são impulsivos, explosivos. Pedro, apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, é aquela galera assim que eu vou fazer. Não olha a consequência. Para que pensar no amanhã se você tem o hoje somente? Né, Roberta? Você tem que viver o hoje.
porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo. E se é para resolver, vamos resolver quando? Agora, já. Porque amanhã você vai deixar para brigar amanhã? Não. É isso ou não é, Roberto? Pastora, eu falo isso quando para comer. Eu tenho que comer hoje? Por que que eu vou deixar para amanhã? Gente. Amanhã eu não tô viva. E é isso aí. Para que comer? Amanhã se pode comer hoje. Tá vivo hoje, é intenso hoje. Quer falar ali? Ali tem 2 homens dentro da casa dela. Não, eu tô vendo Eu um. chamei só o Manuel para vir ouvir um pouco. Ah, tá. É o É ele Emanuel e comigo. o Júlio, que é homem aí, né? Mas o Emanuel é o 100%. É bravo, gente. É bravo. É o centro das atenções. É ele, é o homem bomba. Então vamos falar mal dessa turma aí hoje. Impulsividade. Pessoas impulsivas são impulsivas no comportamento, não pensa, sabe? Vamos. Consequência não existe, porque essa consequência ele vê no caminho. É impulsivo verbalmente, tá? Bateu, levou. É igual o leão. Nisso daí é uma característica igual. Porque se você xinga o boi vai pensar aonde ele está, quem vai ouvir, como que você vai receber. Ele não vai te. Ó, vai tomar banho na soda. Pastora, o meu celular parece estar travando. Tá? Tá travando para vocês, gente? Pra mim também tá travando. É macumba. Internetica. Tá travando. Gente, se eu sair, eu tô aqui socada nesse quarto porque minha casa tá fedendo tinta. Se eu sair daqui, eu morro asfixiada. Então, vocês lutam aí hoje. Faz esforço. Sabe, tipo, telepatia, ela deve ter falado tal coisa, lê lábios. Já trabalha a paciência que vocês não têm, nem eu. Pessoas impulsivas é impulsiva para falar. Ó, você vai xingar um boi, você vai falar assim, ó, vai tomar banho na soda. O boi vai pensar, vai olhar o ambiente. Você vai xingar a águia, vai tomar banho na soda, ela vai guardar aquilo para ela. Lá na casa dela, ela vai te responder. Mas você vai xingar um leão. Você vai falar assim, vai tomar banho na soda, ela vai você. Já vai na hora. E se você falar para um homem, vai tomar banho na soda, o que você está querendo brigar comigo? Vamos nós dois tomar banho na soda. Já rola ali, todo mundo já generaliza uma confusão. Por quê? Quer tirar satisfação. Por que que tem que tomar banho na soda? Entendeu? O leão é aquele que quer a raiz da briga. Ele não pensa assim, ele não quer saber, é compulsão para falar, é impulsivo para falar, para reagir. Então, essa impulsividade, ele causa muita confusão. Lisandro, o Manuel causa muita confusão aí? Poxa, imagina. Não é só aqui, em qualquer. É tipo assim, você está descrevendo ele. Não Na pensa. escola, bateu, levou. É, Na rua, bateu, levou. Eu não fico nem sabendo, aí os outros me contam. porque são pessoas que têm um espírito provocador. E ele provoca. Ela Ele cutuca, até provoca. comigo. É do homem. É do homem. Aí eu fingo que não tô. O dia que eu não tô afim, eu faço de conta que não é nem comigo. É. O boi finge demência. O leão aceita a É, provocação e cai pro mas ringue. tem hora que é difícil fingir, né? Gente, Thaís, você também faz isso, Thaís? Você provoca? Demais. Olha lá. Thaís é homem, gente. Tá, é homem. Homem puríssima. Puri. 85. Não, acho que deu 90% o meu. O meu deu 20% de homem. Mas esses 20%, misericórdia.
Parece Não, que o meu grita dentro de mim. E são pessoas que interrompem os outros. Viu, Roberta? A Roberta, doidinha para falar. Fala, Roberta. Não, pirracentos também entra nessa fase, porque o Adilson fala que eu sou pirracenta. Gente, o homem é provocativo. Ele gosta, porque ele gosta da confusão, ele gosta de falar. O Adilson é o quê? Boi? Ele é Não, leão. leão, né? É verdade, ele que eu errei. Ah lá, nossa, um homem e um leão juntos, gente. Eu Generalizada. sou uma... Não, mas é assim, eu sou pirracenta. O Adilson, ele me xinga, vira as costas e vai. O leão briga assim. Ele enfia o dedo na cara, ele grita, fala alto, ruge e vai embora, segue a vida. Aí o homem vem falando atrás. É Aqui, ó. assim, né, irmão Adilson? Ela vem Eu falando sei que atrás, ela é desse jeito. ela vai. Aí o senhor volta, aí assim, ó, passa um tempo pro leão estar resolvido. Aí o leão volta pro almoço, brigou cedo, voltou pro almoço, o homem tá falando ainda daquilo. Não morreu o assunto, ó. Ela fala a semana inteira depois. Sim, só pro homem só acaba quando ele decide. Não é, Roberto? Eu decido acabar com a briga, pronto. Aí acabou. Fora disso, vai brigar eternamente, forever. Aquele assunto já morreu, enterrou, já fez missa do 7º dia e o homem tá lá falando. Não acaba. E é a morte pro leão, porque o leão não gosta de coisa repetitiva. Irrita. É onde gera o quê? Confusão, tá? Outra coisa do leão, por causa da impulsividade, olha o que eles fazem. Toma decisão precipitada. Não pensa. Ah, e se? Não. Não tem o se, e para ele não existe erro, porque ele está certo. Ele vai lá e faz. Tudo, né? Tá nem aí que pode. Ah, vai dar ruim. Depois eu vejo se dá ruim. Por quê? Pessoas regidas por impulso. E aí elas têm resultados inconstantes, o que faz ela ser muito instável emocionalmente. Então, o homem é assim, ó, como é muito impulsivo, um dia ele está muito alegre, outro dia ele está muito triste, outro dia está lá no fundo da caverna. Como é muito impulsivo, ou ele está amando tudo, ou ele está odiando tudo. Não tem assim, eu gostei mais ou menos. Eu gostei ou não gostei. Ou ele ama ou ele detesta, tá? Então ele se torna instável emocionalmente e essa instabilidade faz ele explodir, explode muito fácil, porque o homem se irrita fácil. Ai, não gostei dessa comida. Ai, não gostei disso aqui. Não, o som tá alto. Não gostei. Não gostei dessa roupa. Não, mas é legal. Não tem a flexibilidade. Porque o que faz a gente ser flexível, a gente ter aquela calmaria. Então, como ele não é calmo, ele é inconstante, tá? Pessoas inconstantes, assim, ó, não tá bom daqui, muda. Ele não tenta se adaptar, o homem. Não tá bom? Ah, eu vou embora. Eu vou embora para o lugar que eu quero. Eu quero fervo, então eu vou pro fervo. Não, eu quero calmaria, então eu vou lá pro meio do nada. Mas dificilmente que a calmaria, homem não gosta, homem nem sabe ficar calmo. Você sabe ficar calma, Thaís? Sabe ficar quieta? Sem ouvir nada? Cadê a Tatá? Morreu. Não, não consigo. A Tatá, vou falar uma característica dela assim, peculiar. A gente faz pão junto aqui. Então, eu sou aqui, às vezes gosto de barulho, mas tem um limite. A Daiane é a neutra e a Thaís é aquela assim, ó. Se ela não tá conversando, ela tá ouvindo. Ela fala assim, deixa eu pôr um negócio para me ouvir. Mas o negócio que ela vai ouvir, gente, é remix. Na cabeça da gente, porque pra que ela vai ouvir um negócio normal? Eu não sou normal? Ela não é normal. Aí aquilo vai entrando assim no cérebro da gente, eu falo, tá, e nisso ela tá ouvindo o negócio e falando junto, né, Thaís? Que ela Mas eu tô ouvindo. não sabe ficar no silêncio.
Não sabe. Você sabe Não. ficar no silêncio? Bobear nunca vai aprender. Porque o Eu silêncio odeio. odeia silêncio. Mas hoje eu queria silêncio, mas o silêncio que eu queria hoje era no escuro, sem luz, sem ninguém falar nada. Assim, tipo assim, é nada, então é nada. É o 880, é breu. É o fundo do poço que ela queria, tipo subterrâneo, né? Então não tem, gente, o homem é assim. E por que que eles não conseguem se controlar? Por que que são tão impulsivos? Que a gente fala assim, a pessoa tem que se controlar. Uma característica que eu não coloquei, mas eu quero falar, pessoas impulsivas, elas são impulsivas em tudo, tá? São impulsivas para chorar. Homem chorando. São impulsivas para rir. Todo mundo sabe que tá rindo, todo mundo sabe que tá chorando. São impulsivas para comer. Pra dar glória a Deus. Para dar glória a Deus, nem se fala. Se não me dá um glória a Deus, esse aqui não, que eu te mato. São impulsivas para comer, ou come ou não come. Impulsividade. Geralmente, toda pessoa, tá? E eu não estou falando isso em forma de bullying, eu estou falando num estudo científico, tá? Como psicanalista. Geralmente, toda pessoa com traços de uma genética, não uma genética, mas de compulsividade alimentar, pode ser homem. Compulsividade de gastação, gente, os homens são gastadores. Ai, deixa eu comprar, tô precisando. Ele não tá precisando, ele quer comprar. Ele gosta de comprar, porque ele gosta de ter e ele gosta de mostrar. Ai, eu não gosto, pastora de me exibir. Gosta. Gosta, é da natureza. E não é errado. É exibido, o homem é exibido. Olha o que eu fiz, olha o que eu tenho, olha o que eu comprei, olha o que eu conquistei. É dele. Meu Davizinho tem traços de homem, eu não consegui ainda distinguir isso. Mas pensa num bicho exibido. Eu olho nele, eu vejo meu pai. E assim, e aumenta, viu? Não é que conta mentira, supervaloriza o que tem. Então, tipo assim, ó, olha esse celular azul. Este celular azul petróleo, não é azul petróleo, mas nos olhos, na ótica dele é supervalorizado. Porque esse celular foi de fulano de tal. Porque, sabe, conta história. Pensa num povo que conta história. É homem, tá? O homem, quando ele vai contar uma história, ele é rico de detalhes. O leão, ele resume. Estou mal. Bom. O, o boi... Ai, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô meio... A águia nem fala que não tá bem. A cara você já vê. Mas o homem, olha, foi uma pessoa na minha casa com uma energia pesada. E ela entrou na minha casa e sentou no meu sofá. Na hora que ela sentou no meu sofá, ficou uma nuvem preta, assim, ó. Ele começa a contar aquela história que você fala assim, gente, onde vai dar isso? Só para falar que não tá bem. Aí, quando eu falo disso, eu lembro do meu pai e da minha mãe. Gente, você viu eles contando história, não era nem tudo aquilo. Eu ficava olhando e falava assim, pra que fantasia? Fantasia, sabe? Ele gosta de emoção. Ah, mas é uma falha. Não, ele gosta de emoção, ele gosta de detalhes. E quando você vai conversar com um homem, ele também gosta de saber detalhes. Quem estava? Onde que foi? Como que foi? Mas que jeito que falou? Não é que falou que tá mal. Que tom que falou? Ele é rico nos detalhes, tá? E isso é o quê? Um sinal da impulsividade. Por que que ele não consegue se controlar? Porque falta um tiquinho de domínio próprio e um pouquinho de paciência. Ele não tem paciência e ele não se domina por natureza. Precisa ser trabalhado isso. Como outras características precisam ser trabalhadas nos outros temperamentos, o homem precisa tratar disso, tá? No domínio próprio e na paciência.
E guarda isso. Quem não sabe esperar, não merece receber. Você que tem esse temperamento, se você não sabe esperar, você não merece receber. Por quê? Ó, uma coisa interessante. Pode-se dizer que os homens têm um TDAH? Eles são aceleradíssimos? Parecido, gente. Hoje, graças ao avanço da medicina, a gente vê muitos transtornos que antes a gente não reconhecia como transtorno, né? Reconhecia como personalidade, caráter, temperamento. Mas eu tô falando como psicanalista, de novo agora. Eu acredito que todo mundo tem uns 2 tipos de transtorno. Ainda mais pelo jeito que cresce, o jeito que é educado e o ambiente que cresce. Isso influencia muito. Às vezes não é porque você nasceu com um transtorno, às vezes é a forma que você foi criado, e junta com o teu temperamento não tratado, isso aflora um transtorno. Eu, Mariana, eu tenho fobia social, eu tenho esse transtorno de fobia social, eu não gosto de muita gente, eu não gosto de... E sou pastora. Gente, olha o que eu passo, né? Eu me sinto Moisés, o gago, tendo que pregar. Moisés não era gago, né? Ele era cavalo, pesado de língua. Mas, assim, eu tenho fobia social. E quando ataca, eu não quero ver gente. Como que acontece isso com o pastor? É terrível, eu trato disso, eu trato. Mas tem dia que tem crise? Tem. É terrível. São fraquezas. E eu acredito que isso desencadeou porque eu fui criada por 2 pessoas de temperamentos completamente impulsivos, explosivo, barulhento, conturbado. Eu pedia por paz. Então, eu nunca gostei de muito, de excesso. Os meus pais eram muito excessivos. Então, hoje eu tenho esse olhar. E eu tenho dificuldade para criar meus filhos? Eu tenho, porque eu sou humana, não sou perfeita, ainda trabalho no meu temperamento, trabalho nas minhas emoções, trabalho nos meus traumas. É difícil, gente, porque eu sou leão. Então eu cobro muito, eu exijo, eu pressiono, eu sou dura. Ai, mas não pode, eu sei que não pode. Isso que é terrível. É você saber que não pode. Pode falar, Lê. Não, pastora, você está falando aí na formação que eu estou fazendo para terapeuta, estou estudando muito sobre esquemas, né? E vilões que a gente vai construindo desde a nossa infância. E aí a pastora está falando, e aí eu tive que fazer o questionário, né? Meu questionário. Então, quando eu fiz, deu muitos vilões, deu 13 vilões Meu ativados. Deus. Aí eu fui estudando cada módulo e estudando cada um para me desativar esses vilões. Então, assim, isso até complicou um pouco para mim entender sobre o meu temperamento, sobre quem realmente eu sou, porque Exatamente. eles fazem com que você realmente acredite que você é aquilo que está acontecendo e não é o que está acontecendo. Então, acaba atrapalhando para a gente saber realmente quem a gente é, como a gente funciona, sobre as nossas emoções. Sim, Então, leva assim, muito tempo, porque você tem que tirar os traumas para se autodescobrir. E aí, quando você se descobre, talvez você não sabe lidar com você, porque você só sabe lidar com traumas. Isso é terrível. É um processo longo. Eu caminho nesse processo ainda. É fácil? Não. E é um processo que exige paciência consigo mesmo. Você não pode se autocobrar, né? Porque se você não tiver paciência, você não consegue se libertar. Por isso que eu falo que a libertação, queridos, não é só uma imposição de mãos, não é só você cair e levantar na igreja. A libertação é um processo diário. Tem dias que você vai retroceder e tem dias que você vai avançar até você encontrar o lugar da cura, tá? Leva tempo, leva muito tempo. E acredite, tem pessoas que morrem.
e não viveram a total e completa libertação, que é aquela que fala quando a gente encontra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é quando você entra numa plenitude. Isso que eu acho mais triste, porque para você viver libertação, você tem que se autoconhecer, você tem que passar por cima dos seus conceitos de dogmas, paradigmas, você tem que quebrar muita barreira, muita coisa que você acha que tem que ser, é muito um muro para se quebrar, não é fácil. E a pior construção é a construção de si mesmo, é a pior, tá? Por isso que as pessoas hoje, elas não sabem lidar com isso, tudo é demônio, é mais fácil falar que tudo é demônio do que do que é temperamento, do que é trauma acumulado, do que é natureza, do que é difícil falar isso. Porque se falar que é natureza, você tem que mudar, só que ninguém muda do dia para a noite. Né? Eu vou falar de uma coisa assim, ó, as minhas fobias, as minhas questões, eu preciso de terapia, se for ver. Mas eu sou psicanalista. Eu aceito fazer terapia com qualquer um? Vai enfiar na minha cabeça que eu tenho que fazer terapia. Minha cabeça ainda não aceita, né? Ajudaria muito, precisaria muito demais. Só que eu não encontro um nível de terapia para alcançar e me encaminhar para onde eu quero ir. Então é ruim isso. Porque existe o processo da aceitação e a gente entender que isso é um processo, né? Por isso que falar de demônios é muito complexo. Uma vez eu falei na igreja isso, que todo crente tem um demônio, eu quase fui linchada. Mas quando a gente fala de trauma, a gente fala de demônios interiorizados. Quando a gente fala de dor emocional, é demônios interiorizados. Pessoas impulsivas, que agem precipitadamente. A gente vê lá na Bíblia. Adão e Eva. Precipitou, perdeu o Éden. Saul, quando precipitou, perdeu o trono. Sansão, quando precipitou, primeiramente ele perdeu a força, depois ele perdeu os olhos. Pedro, quando se precipitou, perdeu a fé. Então, quando a gente fala de impulsividade e impaciência, a gente fala de perdas. Guarda isso no teu coração. Todas as vezes que você se precipitar, você vai perder algo de Deus, que Deus te deu. Toda precipitação e impaciência te leva a perder algo bom da parte de Deus. Essa é a consequência da precipitação. E quando você perde algo, até você recuperar, você volta na posição inicial. Lembra, Adão e Eva teve que recomeçar a caminhada cristã? Só que recomeça com o quê? Deficiente, marcado. Lesado. Você nunca mais vai ser o mesmo depois que você perde algo, tá? Seja unção, qualquer coisa, queridos, que você perder. Se você perder a tua sanidade, você já não é mais o mesmo. Se você perder a tua razão, você já não é mais o mesmo. Porque te lesiona, traz uma lesão. E aí você tem que voltar lá no início, é igual videogame. Não passou essa fase, volta à fase inicial. Até estar apto para o novo passo. Romanos 8, versículo 8 fala disso. Romanos 8, 8. Olha o que diz. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, que de fato é o Espírito de Deus que habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Agora me mostra alguém que não é dominado pela carne, hoje. Gente, não tem como ser espiritual 100%. E se falar que tem, eu chamo de mentiroso na cara. Não tem. Eu acredito que essa é a batalha dos últimos tempos. Você ser espiritual, guiado, conduzido pelo Espírito. Porque você ser conduzido pelo Espírito leva você a renegar o seu temperamento. E quem consegue isso hoje, gente? Nem com medicação.
nem dopado. Bobear dopado, você aflora outras coisas que você não estava aflorando. Então, é uma luta espiritual. Temperamento é lidar com espiritualidade. Por isso que não adianta você falar assim, eu vou mudar do dia para noite. Não vai, não. E vou te dar a dica, nem tenta mudar do dia para noite, que você não vai conseguir, você vai se frustrar. Aí você vai achar que nem a palavra de Deus funciona. Pessoas impacientes não deixam Deus ser Deus. Aí ela faz o quê? Coloca o pé antes da mão. E ela começa a trabalhar para si mesma. Ela não deixa Deus fazer, ela faz. E quando ela faz, ela cria um problema maior. Uma pessoa impaciente da Bíblia, Sara. Ô, Sara, você tem uma promessa. É, né, Jesus? Jesus não, né? Naquela época, Jesus ainda era o verbo. É, Deus, eu tenho uma promessa. Então, já que eu tenho uma promessa, eu vou arrumar Ismael para que esperar? Eu vou fazer a promessa acontecer. Eu vou fazer acontecer aquilo que eu quero para minha vida. Então, ela vai lá, na sua impaciência, se precipita e faz algo que Deus não mandou fazer. Ela elabora um plano para viver a promessa. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Se você tem um plano de Deus na tua vida, você não precisa ajudar ele. Porque às vezes a gente quer elaborar um plano para a gente viver a promessa que Deus fez. Só que nesse plano a gente gera Ismael. Vai dar só dor de cabeça. Ao invés de vir a bênção, vira maldição. Dá problema. A gente tem que entender que a promessa não precisa de ajuda. Ela precisa do quê? De obediência. O que eu tenho que fazer para a promessa acontecer? Obedecer, que é o difícil. Pastor, obedecer é fácil. Não é, não. Se fosse fácil, nós estávamos tudo obedecendo e feliz. Quem falou que é fácil esperar? Quem falou que é fácil obedecer? Gente, as pessoas aí que é homem, temperamento homem e leão, me fala se é fácil ficar quieto na briga? Juju, Juju tá aí? Liga teu microfone, Juju, se você estiver por aí. Oi, tô aqui. É fácil ficar quieta? Tinha que ser eu, pastor. Sim. Não, fico comichando pra não retrucar. É uma guerra, não é? É a maior batalha. Até a Helena já deu sinal pra mim ficar quieta. Quieta. E o Espírito Santo fala, não é uma coisa que ele não fala. O Espírito Santo fala, mas é temperamento, nasceu com você. Como que faz? Para não brigar? É Aí uma você luta fala muito assim, grande. eu não vou falar nada. Eu vou deixar o Espírito Santo agir. Aí fica com aquelas caras assim, ó. Não fala mais a cara, entrega. Não é? Fica mordendo, né? A Tatá, essa semana, ela é homem também, ela não brigou. Ela falou, ela estava doida para brigar segunda-feira. Ela falou, não vou pecar. Mas a cara, gente. Nós até ignorava a presença dela. Porque ninguém mexe com a Thaís hoje, ela tá venenosa. Catão, ela mata. Porque falou o que precisava falar, não falou, mas a cara não enganou o inimigo, não. E é difícil. É aí que é o difícil, obedecer. Porque tem hora que o Espírito Santo pede o quê? Mansidão. E aí, Ju? Né? Mas eu melhorei, eu posso dizer que uns 20%. Evoluiu. Eu queria melhorar 20% também. Eu consegui, graças a Deus. É terrível, né? E esses 20% custou sangue, não custou? Vixe! Quero ver o resto dos 80%. É. Tem hora que a gente se olha e fala, eu sou uma missão impossível, não é possível. Não é possível. Mas é Eu isso. pago para não entrar numa briga, né? Assim, se for alguma coisa que tiver que. Mas quando entra, parece que o negócio Não vai. sai nunca mais. Só sai quando vem. Não. Cheia da E é razão. igual a senhora falou, a gente tem palavra para falar até no último. E Não, só acaba a briga a hora que eu decido.
A pessoa tá lá assim, ó, acabou, Juliana. Não acabou, não. Não, acabou não, vem cá que tem mais. Sangue do Cordeiro. Eduardo fala assim, nossa, tem coisa que você tira da onde? De quantos Eduardo anos, é de o quanto quê? tempo Ele é atrás? boi? Ou ele é leão? Não, ele é águia. Deus é mais. Pensa na minha guerra. O dia que eu vi que ele era águia, eu quase morri. Ele tá explicado. Você Homem tem que entende casar com tudinho. homem, gente. Tem que casar. E, ó, a gente começa a ver essas coisas de temperamento, se a gente soubesse, né? Evitava tanta coisa, né? Já escolhi os cônjuges certinho. Que a gente só pega cônjuge do avesso. Então, Eu sou leão, casei com o boi. Pensa. A vida é dura para mim e pro boi. Mas obrigada, Ju. Quer falar, Lê? Pode falar. Ô, pastora, eu tenho um estudo aqui que é sobre os temperamentos e o relacionamento. Depois eu vou mandar ele para a senhora. Manda. Depois eu Você vou vai entrar em gostar. contato contigo. Eu tive uns Ele é downloads muito aqui. bom. Mas a pastora tá falando aí, eu tenho quase certeza que meu marido ele é leão, porque hoje eu estava até conversando com ele, porque ele guarda, mas ele não fica remoendo, mas ele guarda. E ele é muito calado. É leão, então. A gente conversa com ele assim, e ele fica assim, a gente dá para perceber que em casa eu acho que aqui em casa tem duas águias, o leão sanguíneo e boi. A gente tem um trauma de Porque o meu de azar muito 12 grave. anos, eu fiz o teste com ele, ele deu águia. E assim, ele leu o PDF que a pastora mandou, ele ficou assim: Nossa, mãe, é isso aqui, mãe, mesmo. Eu funciono desse jeito aqui, mãe. Desse jeito que eu Desse funciono. modo. É, gente, a nossa galerinha de hoje é a turma impaciente, é a turma que gera problema. O homem, qual que é o problema do homem? Ele não espera o problema aparecer, ele vai lá e arruma um problema. Ai, o problema apareceu. Não, ele vai, ele arruma um problema, porque ele é impaciente, ele quer ajudar Deus. E essa impaciência faz ele viver uma instabilidade emocional que faz ele ter uma vida frustrada. São pessoas muito frustradas, sabe, emocionalmente. Ó vida, ó céus, por que Deus não me responde? Deus está de mal de mim. O que que eu fiz para Deus? Deus não me vê. São aquelas pessoas que cobram mesmo de Deus, sabe? Ó Deus, e briga com Deus, ó Deus, eu tô aqui, Deus, porque a impaciência deles gera uma cobrança, e essa cobrança é frustração, tá? Nos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Pessoas instáveis, qual que é o problema? É montanha-russa, tá lá em cima e tá lá embaixo, sobe e desce. Não é aquela pessoa assim, ó, que nem o boi, todo dia ele acorda de um jeito. A mesma cara, a mesma vibe, né, Lisandra? Lisandra é todo dia o mesmo tom. Oi, paz, bom dia. Eu falo, gente, ela levanta e dorme naquela frequência. O homem não. Tem dia que tá, bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Mas tem outro dia que tá assim, ó. Não conversa comigo hoje. Tô aqui, ó. O leão, ele nem olha pra tua cara cedo. Não conversa com o leão cedo, não, que ele não quer saber. Tá com foco, é mal-humorado de nascença, é chato, tá? As águias também, você não fica moendo muito para águia, não, que ela dá uma azada, né? Você tá lá nas alturas dela, pensando o que ela vai fazer, organizando a mente dela, que ela é uma pessoa organizada. Deixar a águia quieta. Mas o homem é instável. Hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo. E essas atitudes, qual que é o perigo da instabilidade? Instabilidade gera gente imatura. Toda pessoa instável emocionalmente é imaturo espiritualmente. E pessoas imaturas, eles abortam o futuro e abortam a possibilidade de Deus na vida deles. Por quê? Tem 3 características. Primeiro, eles agem como criança. São birrentos, são pirracentos,
sabe? Assim eu não quero. Mas se Deus não fazer, eu não quero. Mas se não quero. Deus só fica olhando para aquela pataquada, né? Hebreus 5. Fala assim, ó, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que o apóstolo Paulo fala, ó, era para vocês já estar ensinando, mas vocês estão sendo ensinados. Esse é o problema dos homens. Ao invés dele estar lá na frente ensinando, você tem que retroceder lá atrás, explicar o porquê que o alecrim dourado não pode matar as pessoas. Fala, alecrim, você não pode surtar. Alecrim, você não pode fazer isso. Tá agindo como criança, né? E por que que age como criança? Influência de entidade demoníaca. Satanás desvia o foco dele, desvia a pessoa do crescimento e mantém ela só na superfície, para roubar dela o direito dela ter ali um direito espiritual. Então, começa a ficar influenciado por ações demoníacas, entidades demoníacas, e começa a ser imaturo, né? Outra característica do imaturo espiritual, toma decisão destruidora. Ele não toma decisão que vai resolver, ele toma decisão de destruir, porque ele é tudo ou nada. 1 Coríntios 14, 20 fala assim, ó. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo adultos quanto ao entendimento. Eles ficam infantilizados, sabe? Aquelas pessoas que, ai, já que vai fazer assim, vai me bater, eu vou dar de novo. Calma, ou não surta, não. Porque pessoa imatura começa a ser rebelde. E a rebeldia leva essa pessoa a quê? A uma destruição. Às vezes ela está destruindo tudo, por quê? Porque ela está sendo rebelde. Ah, eu tô vendo aqui, mano. Opa, fica enlouquecido. Você quer falar, Julinho? Não. Acho que apertou sem querer. Apertei sem querer aqui, pastora. Tá joia. E a gente, quando você vê uma pessoa rebelde, é porque ela está sendo imatura. Outra característica dos homens, eles não gostam de ser corrigido, não, viu? Não chame a atenção do homem, não gosta, porque ele não erra. O alecrim não erra. Se você falar que esse alecrim errou, ele tem os argumentos. Tem dia que eu chamo a Thaís na chincha que ela nem conversa o resto do dia, porque não gosta de ser corrigido. Gosta, ai, eu gosto, não gosta. Homem e boi não gosta de ser corrigido, porque na cabeça deles, eles não erram, tá? Eles não têm esse... Ô, pastora, e a águia? Menos ainda. A águia que ensina todo mundo. Ela faz tudo certo. E o leão não gosta de ser corrigido porque sempre é líder. A maioria Eu dos sou. líderes. Oi, Di. Enfim, ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Todo mundo quer ser cacique. Pode falar, Ju. Ô, pastora, e quando é assim, na criação, eu falo é mais quando é criança, né? Pelo temperamento, às vezes, da mãe e do pai, a mãe e o pai não ser tratados no seu temperamento, eles gerarem no filho uma emoção interrompida.
isso afeta no temperamento, por exemplo, da pessoa ser quem ela deveria e, por exemplo, ela não conseguir? Não, não vai, ela sempre, o temperamento dela, ela sempre vai ter. Só que o que que vai acontecer? Quando você bloquear uma emoção, a criança, ela vai potencializar os seus defeitos, entendeu? Aquilo que ela tem de defeito vai ser potencializado. Esse vai ser o perigo. Isso daí vai acabar com a Pode cidade? falar, Ni, quer Mas falar? aí, no caso, a pessoa vai conseguir expressar o seu próprio temperamento ou não? A senhora acha que não Vai interfere? influenciar nos resultados. Vai influenciar nos resultados. Entendo. Ela não vai fluir na vida como ela deveria fluir. Ela vai ser uma pessoa bloqueada. Ah, então aí é onde haja o bloqueio. É onde entra o Trava a bloqueio. pessoa na onde Trava. ela deveria. Ah, Exatamente. A pessoa trava porque ela, em vez dela fluir, ela bloqueia. Então, ela não vai ter bons resultados, ela vai ter resultados ruins. E aí ela nossa. vai potencializar aquilo de ruim que ela tem. Ah, tá. Obrigada, pastora. Tá? Ni, você quer perguntar? Niele, o microfone está aberto. Quer perguntar? Eu acho que não, né, gente? Acho que não. Bom, coisa, gente, quiser perguntar, só liga o microfone. Então, a nossa galerinha aqui não gosta de ser corrigido, tá? Homens, bois, na verdade, ninguém, mas homens não gostam. Abre Provérbios 12. Provérbios 12, versículo 1. Olha o que diz. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Quem não gosta de ser corrigido, ó, a Bíblia chama de tolo. Não tem juízo essa pessoa. Então, quer conhecer mais, você tem que aguentar, engolir o ego. Por que a gente não gosta de ser corrigido? Por causa do ego. Todo mundo tem um pouquinho de ego, mas principalmente os leões e os homens, tá? E quando a gente é advertido na palavra, a Bíblia diz que isso nunca é motivo para desgosto, porque Deus ama e corrige aquele que ele tem como filho. Então, a correção vem para quê? Para trazer para o homem disciplina. Porque os homens, eles são um temperamento que, por não gostar da repreensão, eles não têm disciplina. Eles não têm uma rotina, eles não gostam disso. Eles se sentem desvalorizados quando é disciplinado. Vamos supor assim, ó, se eu quiser matar um homem, do temperamento falando, vamos supor, vou usar o Júlio de exemplo. O Júlio tem cargo na igreja, líder do louvor. Se eu quiser matar ele espiritualmente, eu dar um banquinho para ele. Não gosta, não vai, não aceita. E não é por ruindade, é o temperamento. Não aceita ser corrigido. Nem me manda os olhinhos. Então, nem vou. Tipo assim, ó, se não for, nem vou. E fala que é mentira, é sério. Disciplina não te mata, Júlio? Aceita, mas não Ah, é bravo? eu acho que qualquer um, hein? É, né? É, mas a disciplina, aparentemente, ela mata a gente, mas depois a gente, no meu caso, eu reflito. É, mas A gente gostar. reflete. O primeiro passo a gente fica assim meio bronqueado, né? Fica O, meio o lascado no Emanuel, que é português homem claro, mas também. depois a gente começa a refletir. O Emanuel, que é homem também. Quando vocês dão castigo para ele, como que ele fica? Revoltadíssimo. É, mesma coisa também. Dá aquela explosão, depois ele para, ô pai, me perdoa, É, desculpa. Vai lá, pensa, cabeça fria. não gosta, não gosta. Pode falar, Tatá. Surta. Primeiro Oi? surta, depois aceita.
surta, enlouquece, chora horrores, questiona e depois fala: então tá bom, né? É o que precisa, vamos lá. É o homem, gente, não gosta de disciplina. Por quê? Pastora. Oi? Mas eu percebo assim, eles têm muito lado amoroso. Sim. Ó, o Porque, comportamento igual mais você amoroso é falou o homem. do Emanuel, né? Aí daqui a pouco você pode falar o que for pra ele. Ele Tá e o bom. Júlio. É, não guarda rancor, eles não sabem o que é Ele, isso. o Emanuel por si só, aí ele chora, faz aquele Sim, é a drama, intensidade. aí pede perdão, tudo, fala que eu te amo, e desse É, jeito. não guarda rancor, não guarda rancor. São O pessoas Júlio fáceis também é de a mesma perdoar. coisa. São pessoas fáceis de perdoar, fácil de esquecer. É o temperamento homem. Porque ele, como ele é muito intenso, é tudo na hora. Ele vive tudo na hora. Tem um negócio para depois. Pode falar, Rô. Mas a gente, quando você cutuca, a gente já lembra, viu? Aí fica na pontinha da língua. Guarda Que rancor assim, você convive, você sai dela. rodia, você fala oi, você fala tudo, mas Essa cutucou, mulher tá precisando de libertação, gente. Essa moça precisa de oração forte. Qual que é o teu secundário? É leão? leão. Ah, filha, até por isso, filha, não é porque você é homem, é porque você é leão, amor. A tua parte ruim é do leãozinho. A É tua, porque foi 80 a 80 a 65. não, tua parte ruim é leãozinho. Leão guarda rancor, sim. Leão guarda nomes, guarda datas, guarda roupa. Data, O leão anota. O leão tem um lugar. caderno. Você quer ver as águias? As águias sabem até o cheiro do ambiente no dia. Chateia uma águia para você ver. Te dá detalhes. É isso. Mas os homens, eles são amorosos, eles não guardam, eles não gostam de ser disciplinados, tá? E essa indisciplina deles, eles são pessoas assim, ó, eles não têm aquela rotina, sabe? Levantar, estudar, trabalhar, não gosta disso. Viu, Lisandra? Não gosta disso. Não gosta. Não gosta de estudar, não gosta de. Não estou falando trabalhar, estou falando aquela rotina. Trancar essa pessoa numa Manuel, sala é morte. Não é para o homem isso. Ele eu tem vou que na ser escola toda livre. semana. Ah lá, é homem. É homem. E isso daí, esse trancafiar gera um espírito rebelde, tá? Que essa rebeldia do homem, por ele ser muito comunicativo, influencia outros. O homem, ele tem uma rebeldia que influencia outras pessoas. Então, geralmente, ele faz uma rebelião, porque ele contamina outros. Ele é tão convincente na dor dele, que tem gente que compra a dor dele e vai com ele na dor. Não é? É. E qual que é a consequência disso? Tem consequência? Tem uma pesadíssima. Salmo 68:6. Qual que é o perigo da rebeldia dos homens? Salmo 68:6. Pega essa chave. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem no deserto. Qual que é o castigo da rebeldia? Vive em escassez. Pessoas rebeldes vivem no deserto. Salmo 68:6. Então, a batalha espiritual do homem é sair do deserto. E por que que ele entra no deserto? Por causa do comportamento rebelde dele, de não aceitar a repreensão de Deus, de não aceitar a repreensão, de for duro para a disciplina, né? Qual que é a outra consequência da rebeldia? Tudo que eles começam, eles não terminam, gente. Os homens, eles começam projetos, mas eles não terminam.
Lucas 14, 28 ao 30 fala de um homem que foi construir uma torre e ele não mediu, não calculou. E aí não deu para acabar. Essa é uma falha absurda. Eles têm um vapor para começar, mas eles têm uma dificuldade para terminar. Por Os isso que a homens. minha conta. Ah lá, pode falar, Tatá. É por isso que a minha conta não fecha. Eu não penso, eu não faço conta. Aí chega no final do mês e fala, o dinheiro não deu. É lógico, não planejou. E não é porque não quis, é o temperamento. E não é demônio. Eles falam assim, é o devorador. Não, o devorador é o próprio homem. Alguns homens são organizados, mas eles têm dificuldade de terminar aquilo que começa. E isso a rebeldia faz viver em deserto e faz essa pessoa não terminar o que começa. O que acontece? Gera escassez. E escassez não se limita só a uma vida financeira, limita a todas as áreas da vida. Ela vive num deserto. Ela vive em lugares áridos. Então, em muitas áreas da sua vida, as coisas não vai ser fácil. Geralmente, para os homens, as coisas não são fáceis. Tudo é com muita dificuldade. Porque moram em desertos. Lidam com escassez de não terminar o que começam. Vou dar a chave para vocês. Quer que as portas abrem mais fácil? Comece e termina. Comece e termina, comece e termina. Para a porta abrir rápido. Então, mas tem algumas pessoas, então, que tem que se disciplinar, porque Sim. se a pessoa é homem, que nem no caso, a Thaís é o quê? Homem? A Thaís é. Então, que nem ela falou assim, que ela não faz conta. Aí chega no final do mês, ela está devendo aquele tanto. Então, ela tem que se disciplinar, algumas... É o que? Natureza? Isso aí é o Temperamento. temperamento. Então, as pessoas têm seus temperamentos, às vezes elas precisam se disciplinar, se policiar, porque senão elas vão ficar cheias de problemas, né? Exatamente. É disso que nós estamos falando. Porque como eles não aceitam disciplina, pastor, a disciplina é o quê? É uma ordem, né? Eles não aceitam nenhuma ordem, nem de fora, nem eles têm dificuldade nisso. Então isso vai resultando em fracasso. E os fracassos vai deixando eles pessoas rebeldes que contagiam outro. E essa rebeldia, a Bíblia diz que o quê? Faz essa pessoa viver em deserto e ter projetos que não terminam. E tudo isso, viver em deserto e começar e não terminar, vai gerar escassez. Ela vai viver uma vida escassa. Então, é o quê? Falta de disciplina. Todo rebelde, o que acontece? Ele perde a mão protetiva de Deus. O que acontece? A mão de Deus que protege não está sobre ele. Porque a rebeldia para o Senhor é como pecado de feitiçaria. Pesado, gente. É pesado isso daí. Difícil. Então, vocês veem que não é tudo o diabo. O diabo se aproveita das nossas fraquezas. É isso que o diabo faz. Aí, o que acontece? Que esse temperamento sofre? Exagero. Pensa num povo exagerado. É os homens. E o Pastora, Oi, pode falar. no sentido, igual eu falei, né, que a minha mãe é homem. Então, eu pude perceber que hoje, né, conhecendo o meu temperamento, porque o boi, ele né, tem lá seus defeitos lá, a sua passividade, ele é influenciável. Tipo assim, então, muita coisa que hoje eu consigo ver são repetições que eu aprendi com a minha mãe, igual a questão que a pastora falou que Sim. da impulsividade deles de falar. Então, eu pude perceber isso, que eu estava repetindo um padrão Comportamento. comportamental da minha mãe, que era o falar, tipo assim, de não cansar de falar. E por que isso trazia um incômodo muito grande para mim? Porque não fazia parte da minha natureza. Eu comecei a perceber que Exatamente. aquilo me trazia algo muito mal, que não era de mim. Exatamente. É isso aí. De ficar falando as coisas. Ser criado por comportamentos não tratados faz você repetir ciclo.
Porque que é a maldição hereditária? Comportamento repetitivo em você. Comportamento errado. Vou reforçar. O que é uma maldição hereditária? Comportamento errado dos seus pais é repetido em você. Isso é maldição hereditária. Você não gosta, mas você faz. Porque você aprendeu. Tá aqui, ó, subconsciente. Então entra o quê? Disciplina. Tem um comentário que o Édipo fez. Os homens, deixa eu ver aqui, os homens reclamam muito. Reclamam, eles são intensos. Intensos em tudo, então eles vão reclamar. São exagerados, tá? Rei do ego. Como eles são exagerados, eles não têm. Eles vão contar uma história assim, ó. Ah, eu estou com dor. Estou morrendo de dor. Ah, eu estou com fome. Eu estou passando fome. Eles não têm uma dosagem, tá? E esse exagero dá lugar a quê? Ao egocentrismo. São pessoas que gostam de ser o centro das atenção. Você que é líder e você começa a identificar temperamento, nunca coloque um homem e um leão para trabalhar no bastidor. Eles não vão trabalhar. Se trabalhar, vai trabalhar mal. Ah, eu gosto de trabalhar no bastidor. Então, você é um homem bichado. Fuleiro. Não gosta. Quem gosta de bastidor é boi e águia. Fala, Epa. Ô, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você. O homem, eu estou identificando uma pessoa que é homem. Ele, como que eu falo? Ele é cheio de rebeldia. O dinheiro dele não faz nada, gasta mais que ganha. E tudo para ele, o que que é? Vamos supor, você faz para um, não faz para ele, fala que só faz para um, não faz para ele. Ele é rebelde de coração mesmo. Gasta o salário dele, se deixar ele gasta salário mais de dois. Aí você pergunta pra ele, o que você faz com o teu dinheiro? Ele já fala que não tem nada a ver com o dinheiro dele, que o dinheiro dele ele faz o que quer. É homem. Ele é desse jeito. Então ele é homem 100%. 200%. Envolve todo mundo nos rolos dele. Sim. É uma pessoa de confusão. Eu não sei como que o meu pai é homem. Meu pai e minha mãe. A minha mãe, olha o extremo, gente. A minha mãe consumia tudo, ela era extremamente consumista. O meu pai, ele já é mais de guardar. Ele tem bens. Agora, minha mãe, coitada, já nem um nome limpo mais. Aos Meu nome é extremos. sujo desde os 19 anos. Hã? O meu nome é sujo desde os 19. Ah lá, extremo, porque é homem. Ou afunda o nome ou levanta o nome. Mas os homens têm que tomar cuidado, porque eles têm tendência a não ter nada, viu? Escassez, moram em desertos por causa da rebeldia. Por isso que tem que ter disciplina para segurar, não gastar, tá? E como são exagerados, a gente está falando, os homens gostam de ser centro das atenções, porque eles são dinâmicos, são comunicativos, tá? E essas qualidades em excesso vira ego. Eu sei falar. Ó, eu sou homem, gente. Então, você quer matar eu, você fala assim, ó, você trabalha lá no fundo, morre. Fala, por quê? Não gosta de mim? Por que que tirou eu da frente do negócio? Não fiz direito? Eu sou leão e homem. Como lidar com um homem, como tratar com um homem, né, que já é, vamos supor, convertido, e como converter um homem que ainda não é convertido. Converter só o Espírito Santo, né? A gente não converte ninguém. E a conversão é um processo. Mas como que você lida com o homem? Entendendo que tudo que ele vai falar, ele vai aumentar demais.
ponderar ele, porque ele não tem moderação. Você tem que ser um pouco de boi com ele. Calma, respira, calma. Porque o homem, ele é muito flexível, tá? Essa é uma das qualidades do homem, ele sabe lidar com todo tipo de temperamento. É o único que sabe. Mas com moderação você consegue controlar. E mostra os pontos ruins. Ó, se você fazer isso, você pode se prejudicar. E aí você vai ficar sem tal coisa. Começa a mostrar aquilo que ele vai perder. Que aí ele retrocede, ele pisa um pouquinho no freio, tá? Ele consegue pisar no freio por interesse próprio, né? Pessoas que têm o ego muito lá em cima, qual que é a dificuldade? Se sente ofendido com tudo. Os homens se ofendem com tudo. Você não falou nem pra ele, mas ele pegou pra ele. Aí fulano tá com aquela cara lá, é pra mim. Não é, gente. Às vezes você é a cara, às vezes é a cara da pessoa que não tá boa no dia. A gente pode ficar ofendido com tudo? Não. Provérbios 12:16. Olha só o que diz. O tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Gente, aprende a ignorar algumas coisas. Releva as caras. O povo tá tudo doido ultimamente. Ninguém tá nem fazendo esforço para fazer cara boa. Se for um leão, então menos ainda. Eu não me esforço para fazer cara boa. Eu precisava. Mas a cara que tá é a que vai. A da águia também, a cara que tá é a que ela vai. O boi tem moderação, mas o resto dos. Então, homem, não traga tudo para si. Por que que são egocentristas? Porque precisa ganhar todas. Ele precisa ganhar no jogo, ele precisa ganhar nota, ele precisa ganhar, ele não sabe perder. Perder, ele se frustra nível hard. Vai ganhar todas? Não vai. Filipenses 4:12 fala o quê? Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Outra coisa que acontece. Eles têm sempre que ter razão. A última palavra tem que ser do homem. E tem que ser superior. Superior assim. Lá, não falei que eu estava certo? Não é assim que funciona. Provérbios 16:18. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. O orgulho antecede a queda. Então a gente nunca vai saber tudo. Tá muito orgulhoso, isso daí vai anteceder a sua queda, cuidado. Outra característica dos homens, eles sempre querem mais. Ah, eu tenho uma casa, mas eu quero um carro. É errado? Não, mas ele tem dificuldade de se contentar com o que tem, que é um pecado. Você pode ter coisas, você pode ambicionar coisas, desde que isso não seja o seu fôlego de vida. O homem, ele é muito descontente com o que tem. É uma qualidade? É, de forma moderada. Porque ele não consegue, se ele não conseguir ser grato pelo que tem, ele não consegue desfrutar, ele sempre vai querer mais. E o que a Bíblia fala disso? Hebreus 13:5. Deixa eu mostrar um versículo. Hebreus 13:5 fala assim, ó. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo que possuís, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Alegrai-vos com o que possuís. Ah, mas eu não posso buscar algo melhor? Pode, mas não deixa os outros loucos por causa disso, não. Nem deixa de desfrutar do que você tem. Porque esses comportamentos a longo prazo vai afetar o corpo desta pessoa. Além de ser uma guerra espiritual, vai trazer uma guerra física. E egocentrismo,
querer demais, ficar ofendido com tudo, o que vai trazer? Artrite, artrose, problemas nas articulações. Porque todas as pessoas que têm problema nas articulações indica que elas não conseguem aceitar a opinião construtiva, porque ela deixa o ego tomar conta. Como ela sabe o que ela está fazendo, ela não deixa as pessoas opinar, ela não deixa as pessoas palpitar. Os homens não aceitam palpite. E aí a Elisandra tá rachando o bico da galera dela lá. Hoje ela tá se vingando, né, Elisandra? Ai, eu racho de rir. Onde pessoas que têm problema de aceitar crítica construtiva e de aceitar opinião, começa a ter problema nas articulações, principalmente joelhos, tá? Quando vocês verem essas pessoas, daqui uns dias eu vou fazer um post sobre doenças e emoções. Essas pessoas, elas têm dificuldade de trabalhar com aquilo que os outros esperam dela, porque na cabeça do homem é assim, ó, ele tá acertando, então ele tem preocupação com o que os outros esperam dele. Entendeu? Ele tem medo de não atingir o nível. Como ele acha que ele está lá no nível altíssimo, ele tem medo de não atingir aquilo. E aí ele começa a contrair o quê? Problemas nas articulações. Homens, queridos homens, nem sempre vocês estão certos. Às vezes vocês erram também. Então, como que esse temperamento vence essas batalhas? Primeiro, para vencer a impulsividade só com jejum. É uma galera que tem que jejuar para dominar a compulsão, a impulsividade. Dá-lhe jejum, tá? Faça um exercício, não reaja imediatamente. Nem tudo precisa da sua reação, tá? Antes de você falar assim, ó, o problema dos homens é o quê? Comecei um projeto, viva? Não, só celebre quando você terminar. Não celebre quando começar, celebre quando terminar. E uma outra dica para você vencer essas batalhas. Experimenta trabalhar nos bastidores de vez em quando. Para todos os leões também, vou incluir os leões nessa. Porque às vezes é bom a gente preparar outros para ser o centro das atenções. Isso também é virtude. Então, leões e homens, sai de cena um pouquinho, prepara outros para brilhar. Vai dar certo também. Pode ter certeza. Algum comentário, queridos? Algum olhar, alguma crítica, alguma reclamação, alguma observação? Esses são os nossos temperamentos, queridos temperamentos. Eu vou ver se semana que vem a gente faz uma live, uma aula especial, antes da gente entrar nas finanças, tá bom? Estou trabalhando aí nas finanças e eu creio que vai ser algo poderoso para todos nós, em nome de Jesus. Vamos ligando as nossas câmeras, vamos fazer a nossa selfie bonita, vamos orar. Todo temperamento é de Deus, todo. Só que todo mundo precisa se policiar, né, gente? Essa é a realidade, todos nós. Não existe ninguém perfeito, o único perfeito foi Jesus. Nós somos discípulos dele. Estamos tentando imitar Cristo. Eu creio que com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Vamos orar. Pai, muito obrigada por esta aula, por este tempo, por este povo que eu tanto amo. Obrigado, Senhor, pela graça do conhecimento do Senhor na nossa vida. Revela, Senhor, a tua vontade ao nosso coração. Que nada daquilo que nós ouvimos aqui venha ficar apenas em palavras, mas que venha mudar o nosso comportamento. Que nós venhamos ter resultado de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Liga sua câmera, vamos tirar nossa selfie bonita. Oh, glória. Deixa eu achar aqui no print. Prontinho. Queridos, Deus abençoe. Beijo no coração. Até sexta. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Bye, bye.